Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre colação. Eventualmente, o autor da herança ele pode fazer algumas doações em vida para seus descendentes. E se isso ocorrer, quando ocorrer o falecimento desse autor da herança, os herdeiros, os descendentes, precisarão informar no processo de inventário os bens que receberam, né, por doação, para que o montante, né, referente ao valor do patrimônio seja calculado corretamente e que divida para todos os herdeiros de forma igual. Vamos ler aqui o conceito comigo. Ó. Colação. Essa pode ser conceituada como a restituição ou monte do valor das liberalidades recebidas do autor da herança por seus descendentes, a fim de nivelar as legítimas. O autor da herança pode, por meio de testamento ou no próprio título da liberalidade, dispensar o beneficiário do ato da colação, dispondo que a liberalidade está saindo da parte disponível da sua herança. Ele pode fazer um testamento e informar, olha, a doação do imóvel X para minha filha ocorreu da parte disponível e não atingiu o 50% que tem como garantia a legítima. Mas se ele não fizer o testamento, ela vai ter que sim fazer a colação, tá? Mesmo que não atingiu o 50% de patrimônio disponível dele. Porque quando não há testamento, o montante, o 100% da herança faz parte da legítima. Então, acompanhe aqui, ó. Está dispensado de colacionar o descendente que, ao tempo da realização da doação, não seria chamado à sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Por exemplo, o neto que recebe quando o avô tem filhos vivos. Acho que nos próximos slides eu fiz um quadro que vai ficar um pouco mais fácil para entender essa parte, então vou deixar para explicar mais para frente. Fiz um exemplo no próximo slide, para que vocês possam entender. Olha, acompanhem comigo. Um pai que, ao falecer, deixa bens no valor de 1 milhão para 2 filhos. A legítima, nesse caso, é de 500 mil, mas como um dos herdeiros vai colacionar 500 mil, portanto, a legítima será composta de 500 mil, metade que havia deixado em vida, mais 500 mil, o valor que havia trazido para a colação, né? Ou seja, 1 milhão. Os 500 mil deixados corresponderão à meação de um dos filhos e os 500 mil se referem ao bem colacionado. Voltam para o outro filho que, assim que não recebe mais nada, porque sua parte ela já havia sido dada em vida. Então ele tem um patrimônio de 1 milhão, só que em vida ele doou 500 mil para um filho. Quando ocorreu o falecimento, no processo de inventário, esse filho que recebeu essa doação, ele vai ter que colacionar para que o patrimônio volte ao valor total e faça a divisão, tá? Até para que não ocorra que um herdeiro receba mais do que o outro. Juntando esse valor, os bens serão partilhados na proporção do quinhão de cada um. O que recebeu em vida, ele não recebe além, né, do que ele já recebeu, exceto se tiver bens em maiores montas, né? Então, digamos, nesse caso eu coloquei um exemplo, né, meio a meio ali, mas se fosse um patrimônio de 1,5 milhão e ele recebeu em doação 500 mil, ele teria mais, em direitos, né, ele teria mais 250 mil de patrimônio. Então, ele não receberia 750, porque 500 ele já recebeu em vida, né? Quando o pai estava vivo, ele vai receber mais 250. No próximo slide, coloquei aqui uma informação bem importante. Ó. O objeto da colação é o valor das doações, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato da liberalidade. Tem um enunciado, número 119 da Jornada de Direito Civil, que ensina o seguinte: para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada com base no valor da época da doação, nos termos do caput do artigo 2004 do Código Civil, exclusivamente na hipótese que o bem doado não pertença mais ao patrimônio do donatário. Então, meu pai em vida, ele me doou um apartamento. Eu já vendi esse apartamento. Então, quando ele faleceu, esse patrimônio já não estava mais comigo. Então, para evitar enriquecimento sem causa, porque, olha, o tempo, isso pode ser um grande espaço de tempo e o valor do patrimônio ter mudado. Então, para isso ficar um pouco mais justo, o que vai ser levado em consideração para fins de cálculo é o valor do imóvel no ato quando ele foi doado. Isso se esse imóvel não pertencer mais no montante
do patrimônio dessa pessoa, tá? Se ela já vendeu. Agora, se acontecer dela já ter, se ela ainda ter esse patrimônio, vai levar em consideração a cotação desse patrimônio na data do falecimento do autor da herança. Tá? Então, se tiver, vai levar em consideração a data do falecimento, até pelo princípio da SASINE, né? A transferência dos bens ocorre no ato de quando há o falecimento, né? Então, acompanhe aqui comigo. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão, nos termos do artigo 1014 do Código de Processo Civil, de modo a preservar a quantia que efetivamente integrará a legítima quando essa se constituiu, ou seja, na data do óbito. Então, assim, foi uma interpretação que foi feita dessa jornada de direito civil referente a esse assunto, que na época era bem polêmico. Apenas as doações é que deverão ser trazidas à colação, não estando sujeitos a esses gastos que o ascendente teve como descendente ao longo da vida. Então, se meu pai teve custos comigo com educação, sustento, vestuário, saúde, isso não vai levar em consideração, não vai precisar fazer colação, né? Até mesmo despesas com casamento. Então, se eu casei e minha festa foi milionária, né? Tive uma festa de luxo. Meu irmão não teve, foi um casamento simples, mas meu casamento foi ótimo. Ele não pode alegar isso, que meu pai antecipou a herança com o meu casamento, então não vai entrar, tá? Também é importante informar o seguinte, segundo o STJ, o filho do autor da herança tem o direito de exigir de seus irmãos a colação dos bens que receberam via doação a título de adiantamento de legítima, assim que sequer tenha sido concebido ao tempo da liberalidade. Então, meu pai em vida, ele já fez essa divisão, né, do patrimônio dele, e um dos filhos, ele pode sim exigir que os demais apresentem no processo de inventário essas doações, exatamente fazendo a colação. Vamos lá. Qual que é a sanção, né, para o caso de descendente que não trazer o bem à colação? Vamos ler aqui comigo. A sanção para o caso de descendente não trazer o bem à colação, qual seja a pena civil de sonegados. Dispõe o parágrafo único que, para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível sem aumentar a disponível. A colação está justificada na possibilidade de doação do ascendente ao descendente ou mesmo entre cônjuges, implicando esta em adiantamento da legítima, conforme consagra o artigo 544 do atual Código Civil. A regra, né, importante essa informação aqui, a regra de que a doação é feita com adiantamento da legítima não é absoluta. Por quê? Vamos entender. Pois o ascendente doador pode dispensar da colação as doações feitas ao descendente, seu herdeiro necessário, determinando que saiam da sua metade disponível, contanto que não excedam e computando o seu valor no tempo da doação. Porém, se o ascendente silenciar e não fizer expressamente essa dispensa da colação, mandando embutir o que foi doado na sua parte disponível, a regra do 544 incide. Fiz a doação, né? Há necessidade de constar no termo de doação, informando que essa doação está sendo realizada com a parte disponível da legítima, 50%, quando tem herdeiro necessário, ou então eu faço um testamento, né, e declaro naquele testamento que a doação realizada para fulano de tal foi feita da parte disponível da legítima. Se não fizer isso, há obrigatoriedade de colacionar no processo de inventário. Eu já falei isso, mas estou reforçando para não esquecer. Por fim, desse modo, a colação tem
por finalidade igualar, na proporção estabelecida no próprio Código Civil, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. É o que enuncia o artigo 2003 do Código Civil, dispositivo que coloca o cônjuge sobrevivente ao lado dos descendentes como pessoa obrigada a colacionar. Então, o descendente e o cônjuge, ele é obrigado a colacionar até para que se efetue o nivelamento, né, da herança, para sabermos qual é o montante dessa herança deixada pelo falecido, tá? Então, tem um quadro que foi elaborado pelo professor José Fernando Simão, que eu coloquei aqui porque eu achei bem interessante. Existem casos de representação, né? Vamos lembrar o que é representação? Quando o autor da herança, o herdeiro falece antes do autor da herança, né, que nós chamamos de pré-morto. E aí os netos acabam recebendo doações, eles vão ter que colacionar ou não. Essa tabela ela é bem prática, então vamos acompanhar aqui. Ó. Partes na doação. Quem recebeu a herança do avô, devem os netos colacionar? Então vamos ver. Doação feita pelo avô ao pai. Os netos em representação ao pai do pré-morto. Nesse caso, sim. Se o pai vivo fosse, deveria colacionar. Então, os netos, como representantes, deverão colacionar. Agora, nessa outra situação. Doação feita diretamente pelo avô aos netos, diretamente. Os netos por direito próprio e não houve representação, tá? Então, nesse caso aqui, não é uma representação, né? Os netos receberam por direito próprio. Sim, os netos deverão colacionar os bens que receberam. Doação feita diretamente pelo avô aos netos. O pai, pois está vivo no momento da sucessão do avô. Então, aqui, na verdade, ele não está adiantando legítima. Por quê? O neto não seria seu herdeiro nesse momento porque o pai está vivo, né? Então, nesse caso, observe aqui. Não, os netos não devem colacionar, pois não são herdeiros do seu avô. São descendentes de segundo grau. E, por fim, doação feita diretamente pelo avô aos netos. Os netos em representação ao pai do pré-morto. Não, os netos não devem colacionar os bens, pois na sucessão estão representando seu pai falecido. Esse quadro aqui é bem interessante porque são situações que geralmente geram bastante dúvidas, até para responder algum questionário, questões de ordem. Sempre existe essa preocupação. No próximo slide, então, não confunda. A colação dos bens doados não se confunde com a redução da doação inoficiosa. O que significa isso? Uma coisa é eu ter feito uma doação do meu patrimônio que eu tinha disponível, né? Eu poderia disponibilizar 50% do meu patrimônio porque eu tinha herdeiros necessários, né? Tudo bem. Só que eu fiz uma doação de 70% dos bens. Tá? Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma redução dessa doação, né? Não vai ser uma nulidade absoluta. Na verdade, é uma nulidade absoluta parcial, mas não total. Porque 50% do patrimônio eu poderia ter doado. Tá? Agora, o que invadiu vai sofrer uma redução. Então, colacionar é o ato de eu informar no inventário as doações que foram feitas. Agora, as doações inoficiosas são aquelas que ultrapassam o que eu teria disponível, por exemplo, para fazer um testamento e vai sofrer uma redução. Então, vamos ler aqui, ó. Se for o caso de uma doação que exceda a parte que poderia ser disposta, inoficiosa, fica ela sujeita à redução, conforme o artigo 2007 do Código Civil. O dispositivo em questão é em decorrência do artigo 549 do mesmo diploma de civil, que considera nula a doação inoficiosa na parte que exceder o que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. A hipótese é de nulidade absoluta parcial, pois atinge apenas aquilo que exceder a proteção da legítima. Colacionar é quando eu informo lá no processo que eu já recebi uma doação quando o autor da herança estava em vida. Né? Eu sou um descendente do ascendente. Agora, a redução foi uma doação que ultrapassou o que ele poderia disponibilizar. E aí ela sofre uma redução. Tá? Na colação,
né? Como eu disse, nós informamos lá no inventário que recebeu um bem em vida. Na doação inoficiosa também há esse aviso, só que vai ser identificado que o doador se excedeu na doação, ultrapassando a legítima e vai sofrer a redução, ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre partilha e eu espero vocês até lá.